Seja muito bem-vindo ao podcast O Médico Mentor. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre algo que todo mundo acha que sabe, né? Todo mundo acha que mas ninguém sabe o que faz, onde vivem, como se reproduzem, Boa, uma introdução. que é basicamente o ambiente, o universo de luxo. Você que é médico, você que é profissional da saúde, quer sair da mesmice, quer furar a bolha, né, furar a bolha do mais do mesmo, fugir da mediocridade, né, da saúde como atendimento genérico. Esse podcast é para você e fica comigo se você efetivamente aí quer trazer insights valiosíssimos para o seu dia a dia. Trouxe uma convidada especialista no ramo, estrategista, consultora, mentora, palestrante, tudo e mais um pouco, e com uma expertise muito profunda no mercado de luxo, aí, consultora de muitas marcas, não é isso, Cláudia? Seja muito Exatamente. bem-vinda Muito obrigada, ao Daniel. nosso podcast. Na verdade, a gente já se conhece há um bom tempo e é um prazer enorme receber você com um tema que, aquele, como eu falei, né? Todo mundo acha que sabe, mas na verdade, né? Ninguém sabe direito o que é. E é tão bom saber melhor ampliar repertório justamente para atuar de uma forma assertiva, né. Verdade. Cláudia, me Obrigada conta, pelo convite. imagina, é uma honra sempre. Para a gente começar, vamos aos conceitos, né? O que é luxo? Ótima pergunta, né, o começo do começo. Afinal, o que é luxo? Olha, Daniel, eu gosto de falar que luxo é aquilo que é raro e precioso para a humanidade. E, sendo assim, inspira a nossa vida no presente, mas também traz um olhar para o futuro. Então, se a gente olhar para o passado, o raro era realmente encontrar essa questão das pedras preciosas, os materiais nobres, uma madeira realmente ultra diferenciada para um instrumento musical, para um móvel. Então, o luxo vem desse lugar do trabalho da artesanalidade, então, um artesão super expert em técnicas manuais. Antes não havia realmente, né, a questão da industrialização de bens de consumo. Então, o luxo vem desse lugar que oferecia para algumas pessoas, para uma elite, aquilo que realmente era muito raro e precioso. Quando a gente traz aqui para o presente, eu falo que isso é o luxo mais tradicional. Quando a gente traz aqui para o presente, o que eu chamo de luxo contemporâneo, e é realmente a minha grande área de expertise, a gente passou a perceber que o raro e precioso ganhou alguma roupagem um pouco diferente. Então, hoje se fala muito na questão do tempo. Tempo é luxo? Não é tangível, quando a gente compara com essa questão das pedras preciosas, da madeira, de um artesanato, um trabalho artesanal, mas ele é raro e precioso, então por isso que se fala que hoje o tempo é o novo luxo. Então isso só para te dizer, né, como é complexo realmente isso. E eu digo que quando a gente olha até então hoje quando a gente fala de um luxo contemporâneo, a gente pluga aqui a questão da sustentabilidade, que é essencial para uma marca, para a atuação de uma marca, a questão do bem-estar, né, o segmento onde vocês estão inseridos, que eu trabalho bastante também, saúde e bem-estar. Então, é aquilo que hoje as pessoas percebem como algo raro, porque nem todos têm isso na sua vida. Mas eu também gosto de trazer, até para, né, tornar a coisa ainda um pouco mais complexa, eu gosto de dizer que existe aquilo que é luxo, então aquilo que se reconhece como extraordinário, como um objeto, por exemplo, extremamente sofisticado, feito ainda com essa questão dos materiais nobres, como uma grande lapidação artesanal. Então, luxo pode ser considerado isso. Existe aquilo que é um luxo, então, por exemplo, tomar um café com um amigo em plena terça-feira, 15 horas. Você consegue encaixar isso na sua agenda? Eu eu tenho a sorte de ter um grupo de Difícil. amigos que se encontra todos os dias, na Copenhagen, lá em Campinas, onde eu moro, para tomar um café, é muito divertido. Então isso é um luxo. Agora tem aquilo que é o seu luxo, é o meu luxo. O que que é um luxo para você? Então a gente pode olhar para o luxo dessa forma mais ampla em termos de conceito. Perfeito. Eh, Vou entrar numa provocação que é assim, muitos acham que, o luxo está intimamente ligado ao preço, né. Quer dizer, se é luxo, é caro. Uhum.
para ser luxo, basta ter um valor elevado? Quer dizer, basta ser caro ou não? Quer dizer, a pergunta melhor existe luxo sem ter um valor elevado ou existe coisa que não é de luxo e naturalmente é cara? Quer dizer, o preço é só um item ou ele nem tem a ver com o conceito geral de luxo? O preço ele é importante, a estratégia de precificação é super importante, porque ela reflete a percepção de valor de alguma coisa. É claro que o preço, o número por si só, não simboliza, não reflete muita coisa, se a pessoa que for adquirir determinado bem ou serviço não enxergar valor naquilo. Então, por isso que eu sempre falo, tem que ter um alinhamento entre posicionamento de marca, cliente ideal, para que essa pessoa reconheça aquilo como valioso. Se a entrega e a percepção de valor, se a geração de valor e a percepção de valor estiverem alinhadas para o cliente ideal, ele vai olhar para aquilo e provavelmente vai falar: o preço, quanto custa, né? O preço de etiqueta, vale porque isso realmente é diferenciado, é especial, é único, é singular, é exclusivo. Então, o preço, quando ele reflete esse valor todo entregue e percebido, ele traz essa percepção de é algo que realmente poucos podem ter, então o preço elevado ele faz parte da composição da percepção de valor. Ele é Perfeito. importante. Se eu tenho algo muito exclusivo, muito sofisticado, muito raro, feito por poucas pessoas, apenas num determinado lugar. Eu falo muito de feito, né, produto, mas serve também para serviço. E o preço está muito abaixo da expectativa daquela pessoa que conhece e sabe dar valor, então o preço vai jogar contra você. Porque a Perfeito. percepção vai ser de que não pode custar só isso se me oferecem tudo isso. Então a Uhum. estratégia de precificação é importante, mas sozinho o preço não diz nada. Perfeito. Um dos grandes desafios é o seguinte: a gente, né, está no mercado de serviço, que é da saúde, e o serviço não é tangível, né? Não é um produto que você olha e as características estão literalmente estampadas, né, na constituição física. O serviço ele é basicamente uma percepção, uma sensação, muitas vezes é uma experiência. Dentro dessa ótica, né, quando eu transporto isso para a comunicação, para a linguagem, para o serviço médico, existe uma dificuldade muito grande em se posicionar enquanto artigo ou item de luxo. Para você, na sua visão, como especialista da área e já tendo uma boa experiência dentro da área da saúde, que características precisam existir em uma clínica, um serviço de saúde, para que a gente possa conversar, que seja, com essa sensação, essa percepção de luxo? Isso é super importante porque você falou, né? O serviço você não tangibiliza. É justamente através da tangibilização que você consegue elevar a percepção de valor. Então, eu vejo que é um grande desafio na área médica, porque o médico, o especialista, ele é muito técnico, né? E a técnica empregada enfim, na especialidade dele, realmente, certamente, é muito prezada. Mas se o cliente chega e não percebe essa preocupação com a entrega do melhor, existem várias objeções que podem acontecer ali no meio do caminho. Então, por que o médico, que é um super especialista, não cuida do ambiente do atendimento? Não cuida da recepção, não cuida do serviço de atendimento, do relacionamento com o cliente, não cuida da experiência do cliente. Então, todos esses pontos, produto, ambiente, relacionamento, comunicação, o serviço, que eu chamo de. O que você faz, eu chamo de produto. O serviço é tudo aquilo que agrega valor. Uhum. Para mim, Cláudia é estratégica, tá ok? É estrategista. Então, eu construo dessa forma dentro das minhas mentorias. O produto é aquilo que você vende, o serviço é tudo aquilo que agrega valor. Então, se tudo isso não for alinhado ao posicionamento desejado, vai criar ruído na experiência do cliente. E o ruído faz com que quebre-se a magia. Então, a partir do momento que ele fala, mas cadeira quebrada, aqui a porta riscada. Então,
falta cuidado. Será que essa pessoa realmente é tão especialista assim? Será que ele é tão um profissional tão gabaritado assim? E aí começa a criar esses ruídos e quebra-se a confiança. E o luxo, nesse patamar, ele vende, antes de mais nada, a confiança, a credibilidade. Perfeito. Então, tudo tem que estar alinhado. Cláudia, vamos supor que eu fosse contratar a sua consultoria para, enfim, quero melhorar a experiência, quero melhorar a percepção de valor e estar mais linkado, conectado com essa percepção de luxo. Mas se eu, Daniel, profissional e pessoa, né, pessoa Uhum. física, não sou uma pessoa com comportamentos e atitudes, é, melhor dizendo, não sou um cliente de luxo. Consigo ser um profissional de luxo? Como que eu trabalho essa questão do lifestyle, estilo de vida, entre a comunicação, entre a rede de relacionamento, com um posicionamento da clínica, ou posicionamento Uhum. profissional que seja. Não é muito próximo e conectado a ponto de eu não conseguir separar, ou eu consigo separar? Excelente pergunta. Eu acho que de cada 10 perguntas que me fazem, 11 são a respeito disso. Imagino. É que, na verdade, no Brasil a gente não tem a cultura do luxo. A gente está começando a formar essa cultura agora, e muito velozmente depois da pandemia, que foi justamente quando houve uma grande concentração de renda. Não sei se você sabe, o Brasil é o país onde houve a maior concentração de renda no período da pandemia. Uhum. Então, por isso que a gente vê esse movimento sobre o mercado de luxo crescendo tanto aqui no Brasil. E aí, obviamente, criou-se uma oportunidade, um desejo para todo mundo atuar com o cliente de alto padrão, se posicionar como uma marca de luxo. Mas eu sempre digo que, primeiro, é possível você fazer essa construção, mas isso é uma jornada de evolução, antes de mais nada. Estava trabalhando com um cliente esses dias, ele falou: eu quero ter, já tenho uma marca mais focada num outro público, eu quero agora criar uma marca de luxo. Eu falei: então, vamos entender o que é luxo primeiro, né? Sim. Vamos entender. Mas você pode se posicionar como uma marca premium, depois você pode continuar na sua jornada de excelência, crescer para atender realmente o alto padrão, até chegar realmente a ser posicionado como uma marca pessoal, uma marca empresarial de luxo. É uma jornada. Então, qualquer pessoa consegue fazer essa jornada desde que tenha estratégia. O problema é que, como o luxo criou tantas oportunidades e, obviamente, redes sociais deu tanta voz para esse mercado, e as marcas de luxo passaram a fazer parte das redes sociais, coisa que antes não existia, todo mundo falou: ok, quero ser luxo. Então, de um dia para o outro, virei uma marca de luxo, uma marca pessoal, etc. E aí vai todo mundo por Instagram mostrar seu lifestyle. Entendeu? Mais ou menos isso. Eu dou risada, porque assim, eu vejo muitas e muitas pessoas fazendo isso. Muitas marcas que são empresariais achando que tem que trazer a figura pessoal, muitas marcas pessoais querendo mostrar todo o lifestyle, porque isso faz parte. Depende. Então, aí vou responder a sua pergunta Sim. agora. Depende. Tudo depende do posicionamento que a marca quer ter. E é esse posicionamento, tudo começa pelo posicionamento, e é esse posicionamento que vai dar todo o direcionamento estratégico para falar o que precisa aparecer, como deve aparecer, como eu vou me comunicar, o que tem que fazer parte da experiência. É só a partir disso que eu realmente defino a estratégia de comunicação, entendeu? Uhum. Então, não necessariamente uma pessoa precisa viver esse padrão para poder oferecer uma excepcional experiência. Não precisa se posicionar como uma marca de luxo para ser percebida como tal, entendeu? Uhum. O que é importante? A legitimidade. Então, se eu estou no começo da minha jornada de excelência, eu já posso alinhar vários aspectos dentro da minha atuação, da minha estratégia, que já começam a conferir uma percepção elevada. Uhum. E com isso eu vou subindo a minha régua. E o cliente vai percebendo. Por quê? Porque eu vou tangibilizar isso em diferentes pontos de contato com o meu cliente. Perfeito. Ok? Aquela coisa assim, né? Se eu preciso verbalizar, vocalizar demais, né? Que eu sou de valor ou que eu sou o luxo, será que eu sou? É exatamente isso, porque eu tenho uma frase que resume tudo isso, que é o seguinte: o luxo não explica, o luxo inspira. Então, quem conhece consegue ler os detalhes. E são Uhum. os detalhes que criam essa percepção de valor. Então, o luxo não explica. Ele inspira
a confiança, a desejabilidade através de todos os detalhes que estão construídos ali numa comunicação, por exemplo, Perfeito. entendeu? Uma coisa que você citou que eu acho que talvez de todos aí, seja um dos itens mais importantes, eu não digo nem só para conversar com o universo do luxo, mas para gerar valor, né? Quando a gente fala de serviços, é a experiência, né? A Uhum, experiência do cliente. Dentro de um atendimento médico padrão, e vamos traçar dois paralelos: um atendimento médico padrão e aquele que a gente aham, poderia considerar um atendimento médico que gere valor ou que converse com o luxo. uhum. Quais as principais diferenças no seu ponto de vista? Sem eu precisar dizer. Quais coisas que você chega numa clínica, você olha, isso aqui é diferente, isso aqui é diferente. Ah. Antes de mais nada, preocupação com os detalhes, como eu falei. Eu acho que num atendimento básico, o que a preocupação maior é realmente a área técnica. Então, Uhum. fazer uma excelente entrega daquilo que é a minha expertise, da minha área. Eu vejo que essa é a maior preocupação que sempre foi da Sim, área sim. médica, né? Então, é essa preocupação, a expertise técnica. Mas aí, por exemplo, já aconteceu assim, eu coleciono experiências. Eu falo que eu adoro investir meu rico dinheirinho em experiências. Não sou tão consumidora de produtos, mas muito de experiência. Então, com isso, eu coleciono cases que eu trago para as minhas palestras, treinamentos e mentoria, né? É muito engraçado. Então, por exemplo, desde o momento em que eu chego num consultório e a recepcionista não olha nos meus olhos. Ela está ali trabalhando. Você chegou, ela sabe, né? Tem uma imagem ali, tem uma presença, tem uma energia ali. A pessoa sabe, mas ela continua lá fazendo o dela. Você pode muito bem treinar essa pessoa para falar, levante os olhos, fala, olá, tudo bem? Né? Só um momento, por favor, enquanto eu termino aqui. E termina. Já é uma diferença. Agora, quando eu vou para o luxo, o que acontece no atendimento? A recepção, uma recepcionista, por exemplo, a secretária, a concierge, né, já parte para um outro padrão. Já está me esperando na porta. Uhum. E quando ela abre a porta, então quando eu desço do elevador, a pessoa já fala: Olá, Cláudia, tudo bem? Seja muito bem-vinda novamente. A pessoa já é esperada, entendeu? Então, sente, né, a começar por ali. E eu falo isso porque é tão interessante. Eu me torno cliente de muitos dos meus clientes, porque como eu trabalho com negócios que ou estão no patamar, estão lapidando, ou estão fazendo, ou então estão fazendo a jornada do luxo, obviamente eu conheço negócios extraordinários. E assim foi com a minha dermatologista. Eu fui fazer o treinamento da equipe e quando eu conheci toda a estrutura dela, o atendimento, porque ela investe muito, também faz parte do MLS, aliás, desculpa, do Clax, quando ela investe muito, então, obviamente, a operação dela já é muito elevada. E quando eu cheguei, eu já comecei a perceber esses detalhes. E aí, o que mais me encantou, obviamente, a legitimidade, a autenticidade dela, até na conversa, não muito formal, não muito informal, mas aquele atendimento na medida, correto, e toda a experiência que eles oferecem. Então, desde uma cadeira de massagem, quando você passa o anestésico e você precisa guardar, você está numa cadeira de massagem, você está numa sala separada, trazem um cappuccino maravilhoso, entendeu? Então, são todos esses detalhes que conferem a diferença para o cliente perceber, cuidaram de todos os pontos, a taça, onde se serve, o tipo, por exemplo, até de lanchinhos ou um bolo que colocam ali. Num atendimento muito básico, a preocupação não é essa, a preocupação não é servir o cliente, a preocupação é resolver um problema, Uhum. entende? Aqui no luxo, nós existimos para servir ao cliente. Um atendimento básico ou uma operação básica geralmente existe para resolver um problema. Uhum. Então, aqui a gente está falando de extremos, não Sim, é? sim, sim. Ok? Uma coisa que é muito gritante hoje, né? A rede social, acho que ela escancara muita coisa, Sim. né? Ela expõe muita coisa e às vezes força uma certa exposição. E de certa maneira se utiliza muito a rede social para gerar uma determinada percepção A ou B. E cada vez mais a gente vê pessoas querendo se inserir, Uhum. querendo se dizer parte de um determinado público ou um serviço que vai estar categorizado como um luxo. Como é que a gente diferenciaria
dentro de uma percepção ou experiência, aquilo que é over e o que não é over. Vou melhorar a pergunta. Aquilo que é, digamos, o novo luxo, quer dizer, o novo rico, e aquele que é mais o old money. Existe uma diferença comportamental relativamente grande. Sim. E muitas vezes se entende o luxo para aquela coisa que é over, extravagante, exagerada, e a rede social chama um pouco isso, Uhum. porque é o que as pessoas às vezes param para assistir. Sim. Mas não é obrigatoriamente aquilo que o luxo antigo, né, o old money, ele conversa. Como é que a gente tem essa percepção, gera essa percepção clara do que é um e do que é outro, porque se é um demais, o outro vai distanciar e vice-versa. Tem isso claro, assim, para você? Imagino que sim, né? Sim, tem isso claro, mas eu acho que, antes de mais nada, é importante sempre dizer: depende do objetivo, da intenção da marca. Uhum, Então, estamos falando de profissionais da saúde. Como você quer se posicionar? Tem que ter legitimidade. Eu falo, sempre começa com a pessoa. O uhum, que ela quer, naquilo que ela acredita, quais são os valores, qual é a sua essência, onde você quer chegar, qual o seu objetivo. Então, começa por aqui. Por quê? Porque se eu não trabalho isso, eu não consigo criar uma experiência legítima. Eu uhum, não consigo criar algo que eu vou conseguir sustentar ao longo do tempo. Então, tudo começa por aqui. Se eu não sei quem eu vou atender, eu vou, falando em português, claro, dar tiro para todo lado e pode ser que eu não atinja nenhum nem outro. Então, para entender, tudo começa por aqui. Segundo, não tem nem o certo nem o errado. Se eu decidir, porque ambos os mercados são super pujantes, a gente sabe uhum, que o rico, eu chamo de rico tradicional e o rico emergente. O rico tradicional, ah, a gente tem aí, né, old money, por quê? Old culture, então assim, uma cultura realmente que vem de berço, a respeito daquilo que é diferenciado, aquilo que realmente tem qualidade, aquilo que traduz, um valor cultural, que tem um simbolismo muito claro a respeito dos valores tradicionais. Então isso é o old money. Essa pessoa enxerga de novo nos detalhes onde está over, onde você está querendo, parecer e onde você é. uhum, Então isso é muito claro. Para quem quer atender esse público, quem quer se posicionar para esse público e atender esse público, então, muito cuidado, aqui geralmente menos é mais. Então uhum, a discrição, essas pessoas prezam por discrição. Essas pessoas prezam por um minimalismo, uma elegância que não é exagerada, que é na medida. Obviamente, essas pessoas também têm alguma preferência. Assim como eu falei, eu prefiro viver experiências ao invés de consumir produtos, essas pessoas têm também suas preferências por eu prefiro um ambiente mais acolhedor, ou eu prefiro um ambiente que seja mais funcional, mais prático. Então, preciso entender perfil de cliente uhum, profundamente e aquele que vê mais valor no meu posicionamento. Então, o rico tradicional, geralmente, ele preza por uma elegância mais discreta, por menos exageros até na tentativa de agradar. É aquilo que eu falei, um atendimento na medida, mas conhecendo aquilo que é importante para ele. Ele consegue identificar isso. Agora, se eu decidir me posicionar e atender um rico emergente, eu preciso trazer outros símbolos que essas pessoas reconheçam e falem: aqui realmente é o lugar onde eu quero estar. Então, aqui não é que precisa ser exagerado, mas precisa trazer os códigos, os símbolos que essas pessoas reconheçam e que façam sentido para elas. Então, desde um ambiente instagramável, algo que realmente a pessoa possa levar com ela, porque essa pessoa busca muito pertencimento e busca tudo aquilo que possa legitimar a jornada de crescimento. Então, quando eu falo ambiente instagramável, é porque essa pessoa vai querer mostrar: olha onde eu estive, olha com quem eu me consulto. uhum, Então, precisa haver esses simbolismos para que ela possa levar isso para o ambiente, o contexto onde ela vive e consiga traduzir esse: olha em que círculos eu estou agora, entendeu? São os fatores legitimadores dessa pessoa, desse rico em transformação, emergente. Então, tem características muito claras aqui para um e para outro. Agora, Cláudia, quero atender todos. Ok, ok, é possível, é possível. Só que pode acontecer desse rico tradicional não querer estar nesse ambiente.
ou esse rico emergente talvez não se sentir tão bem-vindo aqui, ou nem ter todos os símbolos que ele esperava que tivesse aqui dentro desse ambiente. Por isso que eu falo, posicionamento é tudo, para que você possa ser mais assertivo e ter até um outro ponto que é super importante na jornada de vocês, que é a recorrência, na Uhum. verdade. Sim. Então, quando a pessoa se sente acolhida, sente que aquilo é o que ela busca, a probabilidade de ser um cliente recorrente é muito maior, que é muito interessante para Perfeito. todos os negócios, principalmente para vocês, né? Vamos supor que a gente chegue numa clínica e que essa pessoa não faça a menor ideia do perfil, da persona ideal e ela está tentando se conectar com um determinado público que vai ter um valor percebido maior. Aham. Que estratégias práticas a gente poderia utilizar para entender melhor qual é o nosso melhor público? Ferramentas, que Aham. caminhos você poderia sugerir que o profissional médico, o profissional da área da saúde Uhum. poderia utilizar para entender qual é o perfil de cliente que eu devo explorar para gerar mais valor? Tá ok. Antes de mais nada, é importante pensar o seguinte: quem hoje já vê mais valor naquilo que eu faço? Uhum, Começa por aqui. E por que que essas pessoas veem valor? O que que eu faço que confere a eles uma percepção que gera mais valor para a vida deles e que já gera essa percepção de valor elevada? É a minha expertise técnica? É o meu ambiente? É o meu atendimento? Então, eu preciso entender quem mais vê valor. uhum. Se você não conseguiu, dentro dos clientes, dentro do seu pool de clientes hoje, se você tem um mix e ainda não está super bem posicionado, pensa, quem é que mais me indica clientes? Quem é que mais agradece o atendimento? Quem é que mais chega sorridente, às vezes chega até antes da consulta para ficar mais tempo, tomar aquele cafezinho porque gosta do ambiente? Esse é o perfil de pessoas que mais já se conectou com aquilo que você entrega. Comece a entender a partir daí o que que eles valorizam. E se você não sabe, pergunta. Perfeito. Fala para sua concierge, sua recepcionista, fazer uma enquete ali. Oi, tudo bem? Bom te ver aqui de novo, né? Quer aquele café? Ou prefere o bolo? Ah, eu amo o bolo de vocês. Pronto, amo o bolo. Anota ali, entendeu? Ah, eu adoro vir e eu gosto de vir com o tempo porque esse ambiente de vocês é super gostoso. Vou aproveitar para trabalhar aqui. Gosta do ambiente. Ah, eu gosto de conversar, gosto do doutor, da doutora, porque, nossa, me sinto super à vontade. É o atendimento médico, a expertise médica. Eu preciso entender o que eu chamo de pontos de valor do cliente. Antes de mais nada é isso. Então, entender quem mais vê valor, quais são os pontos de valor, por que que ele valoriza o seu ambiente, atendimento, aquilo que você entrega. Faça as contas. Quantos clientes como esse você tem? Quantos você tem como aquele outro perfil? E outros perfis até, na verdade? Então, se esse grupo aqui representa o perfil de cliente que você mais gosta de atender, porque também tem isso. Uhum. Trabalho é trabalho, minha gente. A gente precisa gostar daquilo que a gente faz, porque a gente passa muito tempo fazendo isso, não é verdade? Perfeitamente. Então, aquele público que você mapeou, que mais vê valor, é o público que você realmente mais gosta de atender? Se sim, mapeia melhor esse cliente e cria a sua jornada de excelência para esse cliente. Melhora o ambiente, melhora o seu serviço ali de alimentação e bebida, melhora o ambiente da sua sala, toda a decoração, melhora a sua campanha para atingir esse público, entendeu? Porque ali já está certo, é só elevar. Agora, não, Cláudio, o público que realmente mais tenho aqui não é o público que eu quero atender. Então, eu vou querer trocar de público. Então, o que que esse público valoriza? Para onde eu quero ir? Daí eu preciso estudar esse outro público e entender pontos de valor. Quais são os pontos de valor? Isso faz sentido com o meu posicionamento hoje? Não, o que eles valorizam ainda não estou entregando. Então, eu preciso entregar aqui antes de querer atrair esse público, senão eles vão. Quantas vezes tem gente que me fala, Cláudia, beleza, comecei uma campanha, etc. O público bate no meu perfil e não compra. Não fica ou não compra. Por quê? Porque eles não estão se identificando ali. Então eu preciso arrumar a casa antes de querer atrair esse novo cliente, Uhum. certo? Perfeito. E se nada disso está alinhado, nossa, percebi que meu posicionamento hoje está atraindo o público errado, quero melhorar meu posicionamento. Estuda sobre posicionamento. Então, o que que é autêntico para você? Como você quer ser reconhecido? Isso é posicionamento. Que caixinha que eu quero criar na mente do meu cliente? E eu sempre digo, posicionamento é onde você ganha o jogo.
O que que eu faço que me faz ganhar o jogo? Não, eu sou o profissional que adora atender, prefiro atender menos, mas para dar aquele super atendimento para o meu cliente, minha palavra-chave é acolhimento, entendeu? Então, eu vou trabalhar dessa forma, fazendo com que toda a minha comunicação reflita isso, que todo o meu ambiente reflita isso, que a minha agenda reflita isso, e eu vou atrair esse perfil de cliente. É muito interessante porque eu trabalhei com um casal de cirurgiões plásticos e casal atuava junto numa mesma clínica. Eles estavam, enfim, mudando para um novo endereço, muito maior, etc, etc, e queriam realmente mudar a experiência. E o que que a gente percebeu? Que o público dele, do marido, era o público imediatista. Vinha com pouco tempo, chegava e falava: quero fazer isso, isso, aquilo. Quanto custa, como eu pago? Assim. Você deve conhecer esse perfil também, né? Se conhece. Então, assim, super imediatista. E o cliente dela, geralmente muitas mulheres, né, se identificavam por ser mulher, vinham e queriam contar sobre a crise no casamento, por que que queriam fazer um ajuste ou outro, a questão de autoestima, etc. Era uma consulta muito mais demorada que a dele. Nós criamos processos diferentes para cada um deles. Não dá para tratar o cliente da mesma forma, entendeu? Então, por isso que eu falo, esse mapeamento entre qual é a sua vocação, onde você ganha o jogo, qual é a sua essência, qual é a inteligência que você traz para o seu negócio, inteligência de marca mesmo, né? Inteligência de estratégia ali para diferenciação. Cresce em cima disso, porque isso é legítimo para você. E certamente com isso você vai conseguir atrair o seu cliente ideal, entendendo os pontos de valor dele. Não existe o só se você atende o alto luxo, você vai conseguir ter sucesso no seu negócio. Você sabe bem disso, né? Perfeitamente. E acho que muitos que nos acompanham aqui também sabem. Então, mundo ideal é onde o meu posicionamento casa com aquilo que o meu cliente ideal mais valoriza. Esse é o match perfeito. A partir disso, a gente vai construir experiência e comunicação de marca. Perfeito. Uma dificuldade que o profissional da saúde, médico, tem muito grande é lidar com a coisa do preço, da venda. E existe um conflito mental, que é aquela coisa: se eu for um pouco mais agressivo em vendas, eu vou desconstruir um determinado posicionamento. Como você vê, por exemplo, em relação à percepção de valor ou mesmo percepção de luxo, num processo um pouco mais enxuto, em que eventualmente o profissional ali lide com a negociação, ou um processo um pouco mais complexo, entre aspas, em que a gente tem uma equipe em que vai lidar com as questões de negociação, pagamento, sendo mais prático, né? Aquele profissional que tem ele, a secretária, é possível gerar uma percepção de valor e luxo num contexto mais simples de equipe, ou eu preciso obrigatoriamente deixar mais robusto o atendimento para gerar essa percepção de valor? Tá ok. Me confirma uma coisa, todo profissional médico que monta a sua clínica, ou enfim, tem o seu espaço de atendimento, início de carreira, ele ou ela definitivamente já começa com uma secretária? A imensa maioria, sim. A imensa maioria sim, legal. Então, a regra vale para todos. Com pequena equipe, com uma pessoa na equipe, que é a sua secretária que vai dar conta do seu agendamento, né, retorno para o cliente, etc., ou com já uma equipe maior. Não discuta preço, porque você quebra a sua autoridade. O médico, historicamente, ele é uma figura que tem uma autoridade bastante elevada perante o cliente, certo? Isso faz parte do que eu chamo da magia, né? O cliente te respeita por aquilo que você simboliza, que para essa pessoa é inalcançável. A pessoa só alcança aquilo que ela deseja através do profissional, certo? Ok. Então existe essa autoridade, existe essa magia. Acho que em qualquer segmento da medicina. Quando você traz esse atendimento para negociação, eu estou discutindo de igual para igual. Acabou a autoridade. Estou discutindo de igual para igual. E aí é uma questão de quem vai vencer ali essa negociação, concorda? Não discuta preço com seu cliente. Só tenha a minha secretária. Instrua sua secretária a como fazer, por exemplo, né, o acolhimento pós-consulta. Explicar, olha, agora eu vou explicar para você como é o investimento
aqui para esse processo, esse procedimento que o doutor, a doutora definiu. Então, deixa eu explicar, funciona assim. Primeiro, benefícios. Papapá, papapá, papapá. Nós operamos em tal lugar, ou nós fazemos dessa forma, você vai receber tudo isso. Primeiro, benefícios. Depois eu entro com o investimento. Entro com as formas de pagamento e pergunto, o que fica mais confortável para você? Espero o cliente responder. Uma pessoa, é a sua secretária, só que ela precisa ter um espaço para fazer esse serviço com o cliente. Não pode ser numa sala de espera onde outras pessoas estão ali também, entendeu? Uhum. Porque esse cliente não pode ficar constrangido. Então, ele pode fazer pergunta, ele tem todo o direito de, né, de tirar todas as suas dúvidas, mas você não toca na questão da autoridade médica, entendeu? Entendi. Então, médico não discute preço. Perfeito. Alguém da equipe vai fazer isso. Nesse contexto, Cláudia, é absolutamente necessário. Eu acho que talvez essa seja uma das grandes dificuldades dos profissionais do mercado, quando lidam com essas questões mais práticas do negócio, do dia a dia, que é treinamento de equipe, Uhum. né? E aí imagina só, muitas vezes a gente tem uma secretária que um atendimento de uma consulta num valor acima de R$ 1.000 é algo Uhum. na cabeça da pessoa Sim, impraticável, não faz parte do rol de possibilidades de consumo dessa pessoa. sim. Como é que a gente treina a equipe para que digamos assim, o repertório ele possa não conflitar com, digamos assim, a efetividade da negociação, né? O que eu quero Uhum. dizer, o que aquela pessoa, muitas vezes, né, por um estilo de vida mais simples, não possa conflitar com uma negociação de um item de valor mais elevado. Como as empresas, por exemplo, né? Vamos supor lá uma joalheria, uma Cartier da vida, Uhum. né? Sei lá, imaginei a Patek Philippe não deve ter essa possibilidade. Eu acho que eles não têm esse Como que eles problema, treinam? mas eles também investem muito em treinamento e capacitação. Na verdade, Daniel, tudo começa muito antes da questão do treinamento. Começa na questão da seleção, Uhum. entendeu? Se você investiu, vamos dizer que você já está no meio da sua jornada de excelência, caminhando ali para o alto padrão e tal. Você investiu na decoração, você investiu num novo espaço maravilhoso, onde tem estacionamento, até com manobrista, etc. Quem você vai colocar para ser o cartão de visitas ali da sua marca, entendeu? Uhum. Não dá para economizar nessa hora, não dá. Então você precisa fazer uma boa seleção de alguém que tenha predicados que representem os seus valores. Eu não preciso de uma pessoa elegante, bonita, etc., mas que converse antes de mais nada com seus valores. E que seja treinável e que queira fazer parte daquele ambiente. Eu sempre digo assim, quando você atua nesse patamar e você vai contratar alguém, você não pode trazer para sua equipe, para qualquer posição, uma pessoa que para ela tanto faz estar trabalhando na joalheria, como no escritório de contabilidade, nada contra os contadores, por favor, é só uma questão de patamar de experiência. Então, a pessoa está passando por vários processos de seleção, ela está numa joalheria, um outro processo para o contador e um outro processo para o açougue. Não pode, entendeu? Não pode. Tem que ser uma pessoa que já tenha uma certa vocação para trabalhar também com excelência, que goste desse ambiente, que queira fazer parte de uma equipe que representa algo maior. E aí entra um outro ponto super delicado aqui, que eu gosto muito de trazer, que é o seguinte: a questão do impacto, né? Que impacto você, profissional, quer gerar para a sociedade? Isso daqui, esse ponto, é o que determina a cultura do seu negócio. É o que determina a conexão dos seus colaboradores com a sua jornada, com a sua proposta de excelência, com a sua proposta de oferecer algo diferenciado para o mercado. Tudo isso tem que ser trabalhado dentro de um treinamento. Não só, olha, a forma como você recebe, olho nos olhos, serve o café dessa forma, mostra, enfim, fazendo assim com a mão, entendeu? Não é só isso. Começa pela ligação dos valores e afinidade com a cultura da marca. Então, isso começa aqui dentro, com o mindset do profissional, do empresário. Perfeito. Uma das coisas que tem um impacto relativamente grande, né? A gente já vê isso e convive com isso, às vezes só esquece de listar, né?
Por exemplo, arquitetura, né? E aí me ajuda a entender o que talvez poderia se conectar mais ou menos com o ambiente de valor. Já vi linhas de leitura que vão mais, não, vamos para uma coisa minimalista, mais Uhum. aconchegante, que mostre que é próprio, que eu recebo bem, ou para uma coisa maior, mais Uhum. imponente, que mostre que eu sou grande, que eu sou importante. Os dois funcionam? Ou a arquitetura, Hum. ela precisa obrigatoriamente seguir uma linha clara para que eu seja considerado de luxo ou de valor? Eu voto sempre pela autenticidade. Se você é profissional da saúde e quer fazer um espaço todo amarelo, porque isso significa algo para você, É difícil usar um amarelo. faça, entendeu? Faça. Eu tenho uma cliente, dermatologista, absolutamente aficionada por arte, e ela tem na sala, né, na recepção dela, que, enfim, ela tem várias lajes, né, dentro de um prédio comercial. O negócio dela já é bem grande, mas enfim. Ela, na verdade, eu falei para ela, a sua clínica é uma galeria de arte onde se cuida da saúde. Ela tem mais de 20 obras de arte lá dentro. Até a última vez que a gente conversou. Ela tem quadros assim extraordinários, valiosíssimos dentro do espaço dela. E ela nem tinha percebido o valor que isso tem, além do valor financeiro, o valor que isso tem na atração e retenção do público ideal. Eu falei, você pode fazer encontros aqui com um curador, um especialista em arte para falar um pouco, fazer uma noite com vinhos, enfim, uma experiência para o seu cliente que vai muito além do atendimento, entendeu? Então, é nesse nível que a gente começa a falar que o negócio é de luxo. É quando vai muito além da questão prática do atendimento, do treinamento da equipe. Ali a gente já está falando num outro patamar, entendeu? Por isso que eu falo, tem que ser autêntico. Porque daí pode ser. Hoje, obviamente, gente, eu não entendo nada de arquitetura, tá? Não tenho nenhuma legitimidade para falar sobre isso, por favor. Mas o que eu vejo? Muitos consultórios, até escritórios, etc., usando o minimalismo, mas com bastante LED, Uhum. certo? Com aquela iluminação um pouco mais aconchegante, mas com muito LED, etc. Isso hoje se usa muito. Em quanto tempo isso vai ficar saturado? Porque todo mundo vem fazendo o mesmo padrão. O cliente percebe quando há autenticidade. Então, você pode até fazer esse ambiente, não importa se for maior ou menor, etc. Mas quando ele entra num lugar que ele fala, isso aqui realmente tem personalidade, tem alma, tem acolhimento, porque existe uma pessoa que idealizou isso para a minha experiência, aí a gente está começando a falar de uma coisa muito diferenciada. E concorda que isso não é tamanho? Uhum. Isso pode ser qualquer tamanho, qualquer espaço. O que eu sempre gosto de prezar é o cliente que mais vê valor, como eu falei, ele valoriza os detalhes. E os detalhes dizem respeito ao entendimento entre quem você é e quem é o seu cliente. Isso não depende de tamanho, nem tanto de investimento. Eu posso começar menor, mas um lugar que realmente tem esse charme porque traduz alguma coisa além do ambiente de atendimento, certo? Obviamente que hoje nenhuma clínica mais pode ser reflexo de um hospital ou ambulatório, né? Mas Passou isso há muito tempo. aquela cadeirinha enfileiradinha, Jesus. Exato, imagina, por favor, né? Por favor, se alguém ainda está nesse ponto, provavelmente não está nos ouvindo, porque ainda não está querendo fazer uma transformação do seu negócio. Mas se chegar até aqui, entenda que para eu ir para um outro patamar, eu preciso mudar a minha mentalidade e estar aberto para ir além da minha expertise técnica. Eu preciso começar a pensar na gestão, e gestão da experiência do meu cliente é super importante para você realmente aumentar a retenção, aumentar ticket médio, aumentar indicação, tudo isso. A construção da autoridade, ela passa por tudo isso também. Além, obviamente, do diploma de todos os congressos onde você participa, da atualização constante. Mas eu preciso cuidar de tudo isso. E eu vou voltar um pouquinho à questão de treinamento, que certamente muita gente está querendo entender como é que eu faço esse Uhum. treinamento. Então, só para dar algumas ferramentas. Primeiro, alinhamento de cultura. Você tem que entender quais são os seus valores e o impacto que você quer gerar ali entre os seus colaboradores,
os seus clientes, pacientes e, enfim, o teu ecossistema, até de fornecedores, etc., né? Porque isso também aumenta a autoridade. Então, pensar primeiro na cultura. Fazer com que as pessoas entendam essa cultura do servir mais do que o vender. Então, a cultura do servir. Fazer com que a equipe entenda o valor daquilo que está sendo entregue e o impacto esperado. Porque isso vai fazer com que ela entenda que não é só sobre o preço. Se tudo passa a ser só sobre o preço, essa pessoa começa a entrar em conflito, sim, porque a vida dela não é essa. Se a equipe começa a entender que é sobre o valor gerado para o cliente, por isso custa o que custa, porque a gente investe para que esse cliente se sinta muito bem aqui dentro, muito bem acolhido, servido, etc., a equipe vai começar a se sentir pertencente a essa cultura e vai começar a ter mais prazer em exercer a função dela. Entendeu? Perfeito. E aí passa a ser diferente de comunicar o preço. Perfeito. Nós já conversamos sobre isso em outra ocasião, mas eu acho interessante tocar novamente nesse ponto, porque existe uma distinção relativamente clara entre algumas marcas que se posicionam e se dizem de luxo, com relação a essa questão da assistência, o cuidado, o atendimento ao cliente. Vamos traçar mesmo o próprio paralelo que a gente estava falando aqui, uma Patek Philippe da vida, né? Ou mesmo a Rolex, ou mesmo, sei lá, uma Cartier, Ômega, outro tipo de marca com outro nível ou posicionamento, mas ainda conectadas ao luxo. Você é fã de relógios, hein? Ou mesmo Hermès, Louis Vuitton, né? Então, assim, tudo em teoria se poderia colocar dentro da caixinha do luxo, mas existe um nível, digamos assim, que se considera luxo, que atender bem pode afetar o meu posicionamento, né? Como é que é isso? Quer dizer, aquela coisa de um luxo, tão luxo, mais luxo que o próprio luxo, Boa. ou um luxo que é aquele luxo mais comercial, né? Aquele luxo mais logo grande, estou aqui, como você bem falou, aquela coisa instagramável. Existe a possibilidade de eu transportar isso para o universo da saúde, quer dizer, sem agredir meu atender bem, mas gerar um certo distanciamento? Como é que é isso? Deixa eu ver se eu entendi a pergunta, vai me pontuando aqui. Tá. Mas acho assim, antes de mais nada, me parece que você falou sobre a qualidade no luxo da venda relacional versus a venda comercial transacional. O luxo sempre preza por uma venda relacional, tanto que a gente vê, né, com esse crescimento, eu sempre digo que o dinheiro não mudou de mãos, o dinheiro aterrissou em novas mãos. Né, o digital, o esportes, música, cultura, enfim, tantos universos que fizeram realmente outros públicos, outros perfis começarem a serem consumidores de luxo, né? Então, as marcas, entendendo isso, começaram também algumas a falar, olha, esse é mais o perfil que eu desejo, esse é menos o perfil que eu desejo. O cliente precisa se sentir acolhido, definitivamente, não é? Então, essas marcas sabem que a relação que elas têm com o cliente, a respeito da atitude da marca, né? A relação que elas têm com o cliente define a percepção de valor e faz com que esse cliente queira estar mais próximo do universo daquela marca ou não. Então, o luxo sempre foi a respeito de uma venda relacional. Quer dizer, sempre foi não, acho que de uns 30 anos para cá. Porque antes, a marca era o Rei Sol. Então, eu acesso a marca naquilo que ela tem para mim e o cliente não tem opinião nenhuma. E a marca está aqui e vem até mim. Hoje o cliente é o Rei Sol, porque a concorrência aumentou muito. Perfeito. Certo? Então, as marcas tentam chegar a esse cliente, se relacionar para falar, venha conhecer o meu universo e tudo aquilo que eu posso entregar para você, certo? Hermès tem uma coisa super interessante, que muita gente fala, critica, etc., que eu preciso comprar muitas coisas antes de poder acessar uma bolsa. Né? Ou então, o tempo de espera, 2 horas, etc. Por quê? Porque eles estão fazendo essa seleção de clientes. Eles estão realmente sendo criteriosos com as pessoas que tem cultura para valorizar aquilo que eles oferecem de melhor. É uma marca de quase 200 anos que tem um foco na artesanalidade, num trabalho manual super especializado muito grande.
Então, não é a respeito só da bolsa na prateleira ou no braço da pessoa. É a respeito dos valores que ela quer continuar entregando ao mundo. E então, eles fazem realmente esse processo para... Seletivo do cliente. Exatamente, para ter pessoas que falam, não, eu espero, não tem problema, porque eu quero é viver essa marca, entendeu? Inclusive, eu ouvi dizer que eles passaram de 2 anos de espera por uma bolsa, a partir do momento que você compra, são 2 anos para você receber. Passaram de 2 para 5 anos. Ô, louco. Então, Você sai com um cartãozinho, pelo menos? você já tem um relacionamento com a marca quando você pede a bolsa, lembra? Enfim, né? Obviamente, eu assim, tenho amigas uma amiga de Singapura falou, não precisei passar por esse processo, comprei. Mas enfim. Então, eles vêm buscando sempre ter essa relação para qualificar melhor o cliente e para continuar sendo valorizados no mercado por aquilo que eles entregam de muito melhor. Claro que o mercado second hand é um desafio para a Hermès, né? Mas eu não vou entrar nessa questão aqui nesse momento. Marcas que trabalham apenas pela transação, então preciso vender. Ontem mesmo passei numa boutique que fica dentro do meu cabeleireiro e deu vontade de parar e fazer um treinamento de vendas com a pessoa, porque a pessoa que estava lá, né, uma única vendedora, meio gerente da loja e tal, eu provei 2 conjuntos, ela falou assim, não, isso aqui eu arrumo, a gente aperta aqui, olha, fica ótimo, etc. Virei para ela e falei, calma. Calma, não precisa ter tanta pressa assim. Se eu não gostar, eu não vou levar. Não adianta, né? E esse conjunto eu não quis, o outro serviu super bem, eu quis. Então, ali, a meta era meramente vender, fazer número, bater minha meta de vendas para ganhar minha comissão. Um horror. Então, no luxo, a venda é relacional. Tudo é relacional, não é transacional. Por isso que treinamento, ambiente, acolhimento, universo da marca, tudo é estratégia. Eu preciso de estratégia para atuar nesse patamar, tá ok? Eu não sei se eu respondi sua pergunta. Não, eu sei. Elabora mais se você quiser. É que, na verdade, existe um certo, pelo que eu entendi, né? Para algumas marcas existe um certo conflito entre a importância do faturamento caixa e a importância do posicionamento. Né? Quer dizer, até que ponto vale a pena eu agredir meu posicionamento para vender mais? E aí talvez algumas marcas já tenham passado por essa decisão, como a própria Louis Vuitton, né? Que, enfim, adotou um posicionamento mais pró-mercado, mais comercial, e outras marcas preferiram, né, se manter fiéis a um determinado público que entende que se todo mundo tiver acesso, não é isso que eu mais quero, né? Tá. E aí, dentro desse universo, tem como eu atender o meu caixa, né? Quer dizer, eu ser mais eficiente em vendas sem obrigatoriamente ferir meu posicionamento, um posicionamento mais conectado com o luxo, na sua visão? Sim, e eu tenho ótimos exemplos para trazer aqui para você do que fazer e não fazer. Tá? Claro que essa é a dicotomia do luxo. Preciso vender, e obviamente, quanto mais eu vendo, mais eu consigo investir em desenvolvimento de novos produtos, porque o luxo precisa trazer essa novidade, né, o tempo todo. Então, mais eu consigo ter um poder para desenvolver novas peças, novos produtos, novas possibilidades e estar na liderança do mercado. Mas, por outro lado, se eu não me mantenho fiel às minhas origens raízes, o meu público pode estranhar e deixar de consumir. Aconteceu exatamente isso com a Gucci. A Louis Vuitton está muito bem posicionada, eles fizeram uma transição maravilhosa, são uma marca muito mais cultural hoje do que de artigos de luxo, então eles estão fazendo uma jornada belíssima. A Gucci não soube fazer isso. A troca de diretor criativo, que é quem dá o tom da marca, né, a cada estação, principalmente a parte de fashion, né? Eles fizeram trocas recentes, indo de uma marca com muita personalidade, quando havia um diretor criativo chamado Alessandro Michele, muita personalidade mesmo. E daí eles fizeram uma troca, o Alessandro Michele quis sair, pelo até onde eu sei, trouxeram o Sábado de Sarno, uma outra pessoa, né, um outro diretor, que entrou com tudo no Quiet Luxury, porque era o que estava se falando em 2022. O mercado falou, what? O cliente que vinha consumindo Gucci alucinadamente falou, não, mas não é isso que eu quero. As vendas caíram, e caíram, e caíram, e caíram, e caíram. Vem caindo quase 25% desde o último trimestre de 24. Então, 24. Primeiro semestre de 25, quedas acentuadas, recorrentes.
a marca está, assim, correndo. Trocou agora o CEO do grupo, Kering, para conseguir restabelecer. Então, teve isso. Fizeram uma troca de posicionamento, o caixa foi imediatamente afetado. Então, precisa ter um equilíbrio disso. Agora, Hermès, que a gente acabou de falar, né? Eu seleciono porque eu quero manter os valores da minha marca, o meu posicionamento é muito claro. Pergunta sobre os números deles. Crescimento de, no mínimo, 2 dígitos por trimestre. Desde Justo. sempre. Uma pergunta que eu queria te fazer, Cláudia, muito se fala que, enfim, o mercado brasileiro tem as dificuldades de ser um mercado que sofre muito oscilação. Uma boa parte da população é uma população com um nível de renda relativamente baixo, Uhum. mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre o mercado mesmo, assim, a comercialização de itens de luxo no Brasil. Porque, assim, até onde eu tenho notícia, tem fila de espera para você comprar uma Ferrari, por exemplo. Tem fila de espera de alguns meses para você comprar uma Porsche, por exemplo. Né? Então, assim, que mercado é esse? Pois é, por isso que eu falo, é preciso entender contexto para poder tomar as melhores decisões. E a gente Uhum, toma decisão o tempo inteiro. Globalmente, quando a gente fala de mercado de luxo, o mercado teve esse super boom na pandemia, veio crescendo até 2022, depois começou a entrar numa instabilidade comparado com patamares anteriores. 2023 começou a haver uma desaceleração, principalmente na China. No final de 23, se eu não me engano, globalmente, 50 milhões de clientes deixaram de consumir luxo. Principalmente não, são clientes aspiracionais, aqueles que uhum. na pandemia falaram, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, eu vou ser feliz hoje. Entendi, Vai para a loja. Foi isso que aconteceu. entendi. Todo mundo em todos os patamares. Só que daí, quando a gente começou, questões geopolíticas, desestabilidade, né, instabilidade econômica na China. Esse pessoal puxou o freio de mão. Então, daí o mercado de luxo global começou a retrair muito fortemente. Uhum, Muito fortemente. Então, daí a notícia era: mercado de luxo encolhe, mercado de luxo não é tão resiliente, mercado de luxo em queda, etc, etc. É verdade. Só que, paralelamente, no Brasil, na América Latina como um todo, mas principalmente no Brasil, que é um país maior, etc., mercado de luxo vem crescendo, cresceu acho que 12% nos últimos 2 anos e tem projeção de crescimento de 5, 6% ao ano até 2030. Ou seja, o mercado vem crescendo fortemente por causa do agro, uhum. por causa da concentração de renda, que houve, obviamente, desde a da pandemia. Então, a gente vê desde grupo JHSF, que tem a marca Fasano, crescendo, assim, ampliando enormemente a oferta de produtos e serviços para atender o lifestyle do pool de clientes que eles têm. Então, um mesmo cliente consome deles em diferentes frentes. É uma Uhum, estratégia sensacional, porque eles entenderam muito bem o cliente de altíssima renda e eles servem esse cliente que era muito mal servido antes, uhum. ok? Então, e isso obviamente cascateia para todo o mercado. A gente vê essa influência do luxo crescendo, dando espaço para marcas que se diferenciam e nem sempre, às vezes, trabalham naquele patamar, mas criarem também estratégias para atender esse público que olha para as marcas de luxo, não pode consumir e consome um mercado premium. Então, tudo isso acaba afetando o mercado como um todo. O mercado de luxo brasileiro vai muito bem, obrigado. Principalmente imóveis, tudo aquilo que são bens patrimoniais, ou então carros de luxo, muito para colecionadores. Também, assim, e essas marcas estão muito de olho, as grandes marcas estão muito de olho no Brasil, inclusive querendo saber quem são. Saiu uma matéria recente na Vogue Business, querendo saber quem são as grandes influenciadoras brasileiras da nova geração, para já poderem plugar e começar a fazer uma ativação mais forte aqui, porque esse mercado vem crescendo muito. Agora, a gente também vem num crescimento muito forte do luxo brasileiro, da identidade brasileira. Então, desde o regionalismo nordestino, da Amazônia, a gente vê marcas maravilhosas crescendo, trazendo esse luxo autêntico brasileiro. E isso o mercado de fora também está valorizando muito. Então, marcas cada vez mais fazendo sua internacionalização, entendeu? Perfeito. Tá bem interessante. Um conceito que parece um pouco distante da atenção à saúde, é um conceito que é muito comum a gente perceber em algumas marcas de luxo, que é uma certa preocupação com a sustentabilidade, enfim. Como é que eu posso traduzir isso para atenção à saúde? Que exemplos a gente pode utilizar, que eventualmente você já tem encontrado, Uhum. de um posicionamento de luxo que tem uma certa pegada, uma certa atenção a questões
de sustentabilidade, digamos assim, de uma certa preocupação com o impacto social, enfim. Que Isso. exemplos reais a gente tem assim dentro do universo da saúde? Quando a gente fala para serviços, eu acho que tem duas frentes aí que podem e devem ser trabalhadas hoje. É, obviamente, o impacto social, a responsabilidade social. Então, desde um ambiente de trabalho saudável, um salário digno, possibilidade dessa pessoa realmente fazer uma jornada de crescimento, você possibilitar essa melhoria do conhecimento, da capacitação de toda a equipe, a forma ética e transparente com que você se relaciona com todos os teus stakeholders, então colaboradores, clientes, fornecedores, entre os sócios, então tudo isso diz muito respeito à área médica. E isso também é sentido pelo cliente, porque o sorriso do seu colaborador diz muito sobre o que acontece nos bastidores. Então, isso reflete imediatamente na questão da responsabilidade social. Então, ser uma marca transparente, ética, que cumpre com os seus deveres, suas obrigações e que vai além justamente por essa questão de plugar o impacto. A minha mentoria, ela se chama Autoridade com Impacto, porque é justamente isso. É a respeito de construir sua autoridade, mas que impacto que você quer gerar na sociedade? Que legado que você quer deixar? Não dá para falar sobre uma coisa sem plugar a outra hoje, Daniel. Então, isso é super importante. Na questão da sustentabilidade ambiental, a gente pode pensar no consumo que é feito dentro do consultório. Então, materiais descartáveis, materiais recicláveis, a forma como eu faço esse descarte é super importante. Ou mesmo na estruturação de um novo consultório, uma reforma, etc. Que materiais que você vai trazer para cá? Você consegue trabalhar com artesãos locais, empresas locais, para você valorizar essa mão de obra local, esses materiais, esses artistas locais que tragam essa personalidade para o seu negócio? Isso é muito valorizado hoje em dia, entendeu? Tem a ver também com a questão social, tem a ver com a sustentabilidade no sentido de, pensa o seguinte, por exemplo, Louis Vuitton. Todas as marcas de luxo, eles têm todos os seus protocolos para instalação de uma nova loja. Uhum. Então, o mármore vem de determinado lugar na Itália, o veludo vem de determinado lugar, etc. Imagina toda a geração, a emissão de CO2 dessa travessia, desse traslado de materiais. A Louis Vuitton foi a primeira marca em considerar tudo isso na estruturação de uma nova loja numa flagship em Miami, onde eles usaram materiais locais para toda a reestruturação da nova loja. É essa consciência que a gente tem que ter, porque isso diminui obviamente, o impacto, a emissão de CO2, diminui também, obviamente, descarte. Então, hoje, as obras, quando a gente fala de reforma ou com novas construções, mercado imobiliário, ele já permite a personalização da planta antes da entrega do imóvel pronto, porque antes o que acontecia? Entregava-se a obra, e eu não sei se você sabe, a cada 3 obras daria para fazer uma quarta, só com o que sobra Sobra das três. de descarte ali das 3. É uma loucura. Então, eles entregam a obra num momento da construção em que você pode fazer a personalização das suas áreas, para que não haja aquele quebra-quebra depois, descarta tudo e constrói tudo de novo, entendeu? Mesma coisa para uma obra que você vai, se você vai refazer, né, redecorar o seu consultório, vai mudar para um outro ambiente e vai fazer uma obra. Teve um escritório de arquitetura que eu trabalhei, eles falaram, Cláudia, a gente trabalha com, né, o serviço, eu não tenho muito como pensar nessa questão da sustentabilidade ambiental. Eu falei, muito bem, vocês trabalham com interiores, né, decoração de interiores. O que vocês fazem com todas as caixas dos objetos e eletrodomésticos que vocês instalam no cliente? Eram 4 só, se eles pararam e fizeram assim. Nunca pensamos nisso. Pois então, a partir de agora vocês têm consciência e precisam pensar. Tem que fazer o descarte correto. Tem que fazer o manejo correto disso. É por aí, são essas pequenas ações que você pode começar a fazer para realmente incorporar isso dentro do seu negócio. É uma jornada, eu não vou mudar tudo do dia para a noite. Mas a partir do momento que eu me determino a fazer essa jornada de excelência, eu começo a construir o meu plano de ação para ir passo a passo, realmente criando toda esse impacto que eu quero gerar com o meu negócio. Maravilha. Cláudia, para a gente aterrissar, eu gostaria que você tentasse resumir ou pelo menos direcionar, vamos supor, um profissional aí que ou acabou de entrar no mercado ou aconteceu alguma coisa na vida, decidiu
decidiu mudar um pouco o caminho, né, da carreira, a fim de gerar mais valor, entregar algo a mais. Por onde ele começa? Começa pensando realmente o que que me torna único, o que que me representa e como eu quero ser reconhecido no mercado. Essa reflexão nós não fazíamos no começo, nós não fizemos no começo da nossa jornada, não é verdade? Uhum. Mas a gente precisa fazer isso agora, porque é a respeito da diferenciação e também do impacto. Então, como eu quero que minha marca seja reconhecida, minha clínica ou o meu nome, que impacto eu quero gerar no mundo e o que realmente me diferencia, o que me representa, o que é autêntico para mim. A partir disso, isso vai gerar o seu posicionamento. Entenda, então, quem mais valoriza aquilo que foi o começo da nossa conversa. Quem mais valoriza isso? Perfeito. O que eu posso agregar para esse cliente para realmente gerar mais valor para a vida dele, dentro do meu atendimento, dentro da minha entrega ou para a vida dessa pessoa? Como que eu transformo realmente todo esse processo em visibilidade de mercado? Eu acho que é essa a jornada, sabe? Começa olhando para dentro, né? Eu falo, na minha mentoria, esse é o primeiro passo. A gente faz um mergulho e o pessoal até fala, é terapia. Eu falei, sim, de certa forma é Não terapia, deixa de porque se ser. você não se... E, claro, eu trago N ferramentas aqui, né? Uhum. Mas se você não tem esse conhecimento, o que que vai acontecer? Você vê o mercado fazendo alguma coisa e fala, nossa, isso é legal, vou trazer para dentro. Uhum. Aí você olha para isso, nossa, isso é super bacana, vou trazer para dentro. E daí você montou um Frankenstein na sua operação. Uhum. Onde nada conversa com nada, onde a equipe está perdida porque cada dia é uma novidade, onde o cliente chega e não se reconhece. Então, tem que começar com essa análise de o que eu quero mostrar para o mundo. Como eu quero ser reconhecido. Não só no curto, mas no longo prazo também. Isso vai definir o seu direcionamento estratégico para uma atuação de sucesso que seja longeva. Porque você está tomando as suas decisões, e eu falo, o empresário toma decisão todo dia. Você está tomando as suas decisões com bases sólidas, com base naquilo que realmente é o seu objetivo. E aí fica mais fácil contornar o dia a dia, entendeu? Os desafios do dia a dia. Maravilha. Bem ou mal, né, a gente precisa, em algum momento, tomar consciência de que a nossa hora é finita, a gente não vai conseguir, de fato, por mais que queira, atender a tudo e a todos, Exato. e algumas escolhas são necessárias, né? E Uhum. muitas vezes a boa escolha é aquela entender, como você bem disse, quem valoriza, né? Onde eu Isso. vou centrar meus esforços, por que que essa pessoa precisa de mim, e aí a gente vai construindo um posicionamento que realmente agregue valor, como você bem falou. Isso, e gera muito valor, agrega valor para você ser reconhecido e remunerado da forma que você deseja e gera muito valor também, Maravilha. né? Cláudia, foi um Então, prazer. É uma honra receber você aqui no Médico Mentor, que é um podcast que a gente que a gente, né, tem como propósito objetivo aí agregar valor na vida dos profissionais da área de saúde que de uma hora para outra se entenderam ou se entendem empresários, né? E aí a gente precisa tomar algumas escolhas, que é um pouco sobre isso que a gente está conversando. Então, prazer te receber e eu que que agradeço. seja a primeira de outras, várias. Assim será, só me chamar. Muito obrigada, Obrigado, Daniel. obrigado, Cláudia. Isso aí. Você que está assistindo e assistiu esse episódio do Médico Mentor, quer conhecer um pouco mais, não deixe de acompanhar aí nas nossas múltiplas redes sociais. E se quiser conhecer um pouco mais sobre os nossos projetos educacionais, não deixe de acompanhar também nas mídias, nas descrições aí dos nossos vídeos, beleza? Tchau.